Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, agora a gente vai falar sobre Ayurveda para gerir a sua equipe, ok? Gestão de pessoas, o RH do Ayurveda. A nossa cultura, ela tem uma perspectiva uniforme, onde eu, você e qualquer outra pessoa, ela é tal qual igual como qualquer outra pessoa, certo? Então, se no RH das empresas hoje em dia vem assim, a gente está buscando uma pessoa mais com perfil assim, assim, assado. A gente, nessa concepção, a gente ainda acha que é uma mesma argila com uma pecinha de Lego um pouquinho diferente só, mas é a mesma argila, ok? Pro Ayurveda não, a gente tem essas três argilas substancialmente diferentes de Vata, Pitta e Kapha. O que isso significa? De uma forma mais simplificada, Vata é a energia responsável por iniciar os processos. Kapha é a energia necessária para que os processos mantenham a coesão durante a etapa que ele precisa. E Pitta é para que esses processos, de alguma forma, funcionem de uma maneira eficiente, efetiva, eficaz. Okay? São três coisas diferentes, mas vamos passar aí. Okay? Então, qualquer equipe no Ayurveda, se você tiver muitas pessoas que a gente chama de realizadora, tarefeira ou qualquer coisa assim, elas começam a brigar entre elas. Podem ser três Nobels de física, não sei o que, matemática, qualquer coisa que seja. Mas para o Ayurveda, aquilo dali tem o princípio de calor exacerbado, e qualquer calor que está forte demais queima a panela, destrói a panela, lança chamas, derrete o negócio, certo? Então, como é que a gente faz para no Ayurveda terem equipes bem saudáveis? Como que tudo na vida. Por exemplo, se você precisa no setor de marketing. Marketing, qual é o tipo de vocação mais forte ali? Uma coisa de comunicação, uma coisa de capturar a pessoa, certo? Então, dentro dessas duas características, o que está mais proeminente é Vata, a comunicação, e capturar Pitta. Então, predominantemente, essa equipe vai ter uma característica mais propensa a terem pessoas Vata e Pitta ali, certo? Mas se só tiverem pessoas Vata e Pitta, nenhum trabalho vai ser terminado da forma como precisa aquela qualidade. As equipes, que são equipes de sucesso, que não são assim pessoas de sucesso, elas falam o seguinte: tem fulano, que é responsável por fazer esse setor bem, tem o Beltrano, que é responsável por dar uma balanceada nesse aspecto, e tem Ciclano, que faz com que todas aquelas outras coisas que fulano e Beltrano não conseguiram, Ciclano fecha a conta, certo? Não é que precisem ser três, mas precisa ter três princípios, ok? Se uma pessoa só faz todos os princípios bem, ela, no geral, ela é uma equipe completa. Mas é difícil que você tenha uma pessoa que faça tanto o processo de inovação e comunicação de uma maneira perfeita, tanto o processo de realização e atingir resultados de uma maneira perfeita, e ter a parte do cuidado e do esmero de uma forma perfeita, certo? É muito difícil isso. Então, normalmente tem aquela dobradinha, aquelas duas pessoas que funcionam muito bem, o arroz com feijão, tem aquele trio que, cara, tem aquele quadro, mas não importa qual é o X do tamanho da equipe. O que importa é, você precisa ter pessoas com mais potência já é uma palavra Pitta, né? Pessoas com mais versatilidade Vata, pessoas com mais potência Pitta e pessoas com mais consistência Kapha para aquele determinado tipo de tarefa. Então, por exemplo, se você precisa de uma pessoa que cuide de finanças, de fundo de pensão, o ideal é que seja pessoas de um perfil mais conservador e não pessoas mais afeitas ao risco. Se você precisa de uma pessoa que é um explorador, é importante que você tenha pessoas na equipe mais Vata, certo? Porque elas vão fazer isso naturalmente. E uma vez eu ouvi um cara falando assim sobre a questão de gestão de pessoas, e ele fala assim: a gente na Disney funciona tão bem porque a gente só contrata para Mickey as pessoas que querem ser Mickeys. No Ayurveda a gente funciona tão bem porque a gente só demanda das pessoas aquilo que elas podem dar melhor, certo? Então, se eu sou uma pessoa de constituição mais Pitta Kapha, eu sei que eu sou um cara muito empreendedor, eu sei que eu sou um cara, ao mesmo tempo, visionário, mas também com o pé no chão, etc. e tal. O que eu preciso de gente do meu lado? Pessoa mais Vata.
que durante muito tempo era o Chico e tal. Ou pessoas que vão ter a capacidade de resolver coisas que, assim, preciso que vá pagar alguém um negócio, comprar uma maçaneta que acabou de estourar ali o vaso, não sei o que e tal. Que seja, entende? Então, no Ayurveda, você não está querendo que uma pessoa da tua equipe que é mais cafa, que você já viu a série do Descubra-se, já passeou no vídeo isso, aquilo outro, você não exige da água o vinho. Mas você fala assim, pô, esse vinho está encorpado demais, vamos de repente botar um pouco de água nele para ele ficar um pouco mais leve? Beleza, certo? Entende qual é o princípio? No Ayurveda a gente olha o que a pessoa tem de melhor a oferecer. Então tem pessoas que são de constituição mais cafa que dificilmente vão querer estar no papel de proeminência, tá lá como chefe de qualquer coisa. Mas vão estar ótimos em se sentindo sendo o secretário, o ajudante, o cara que cuida das pessoas, o cara que cuida para que os assuntos sejam bem resolvidos, que apaga o fogo dos incêndios entre uma outra pessoa e outra. Vai ter uma pessoa vata que dificilmente vai querer ficar naquele posto durante 20 anos. Mas ele vai achar ótimo cada hora tá num departamento, no setor da empresa, não sei o que e tal, porque ele está se movendo muito pela novidade, pelo aprendizado e tal. Vai ter o cara pita que sempre vai estar querendo desafio e dificilmente vai ficar satisfeito de ficar numa posição que não seja de proeminência ou prestes a estar numa posição de proeminência, certo? Então, assim, é melhor você ter uma equipe onde você tem uma pessoa muito boa num setor, muito boa numa energia, auxiliada bem por duas pessoas em outros setores que precisa, sem que essas pessoas não sejam tão excelentes assim, do que duas pessoas super excelentes no mesmo setor. Certo? Não dá para você botar dois CEOs para exercerem uma função só. Ok? Mas o que o Ayurveda agrega em termos de gestão em uma escala mais macro? É que ele fala o seguinte, a gente precisa formar times. Esse time pode ser 1 ou de 100 pessoas, não importa. Mas é esse olhar em termos de Vata Pitta e Kapha. Se a empresa, aquele time está demorando muito a dar os resultados, e os resultados estão sempre se perdendo, estão sempre ficando mal, você vai olhar que está faltando Kapha, precisa botar mais gente Kapha naquele time. Se aquele time está entregando os resultados super perfeitos, ganhando o Oscar, não sei o que e tal, mas a cada fim de projeto todo mundo quer se matar e tem que mudar as pessoas de departamento porque jurou outro de morte, não sei o que e tal, aquilo está com pita demais. Então precisa tirar um pouco daquele pita dali, botar um pouco mais de Kapha para as pessoas terem mais calma lá, um pouco mais de Vata para fazer piada e as pessoas rirem no meio da história, entendeu? Para dar aquela aliviada. Se o resultado está demorando demais, chega bem, mas porra, demorou 12 meses em vez de 1, tá com muito Kapha naquilo dali. Então você precisa estimular mais pita ali, você precisa botar mais fogo, você precisa botar mais dinamismo. Se as ideias estão muito travadas e você precisa de uma solução que responda um desafio que não tem nenhuma solução nova, enche aquilo lá de Vata, que vai sair solução para tudo quanto é canto. Deixa um pita lá para botar um pouco de ordem na bagunça e tal, mas e um Kapha para ser o redator da ata, entende? Mas é a inteligência assim. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo depende de ferramentas de mais Vata, Pitta ou Kapha. Ou seja, ele precisa de mais inovação, dinamismo e iniciativa, empreendedorismo, Vata. Ele precisa mais de resultado, eficiência, precisão, disciplina, ordem, essas coisas, Pitta. Ele precisa de mais cuidado, consistência, permanência, longo prazo, etc e tal, Kapha, certo? Então assim, se você quer fazer uma transposição do São Francisco, para botar uma coisa que está em voga aí, o que você precisa? Tecnicamente você não precisa de quase nada, aquilo não é uma questão tecnológica. A quantidade de Vata que você precisa, se botar muito Vata ali, eles vão querer mudar o negócio todo, ganhar o prêmio do Ashoka, não sei o que e tal. Não precisa de Vata para fazer um negócio desse. Precisa de Pitta para fazer o negócio andar e um pouco de Kapha para fazer com que as coisas não saiam assim de uma forma rápida demais, mas que também não dê o resultado de durar 50 anos, que é uma obra dessa que precisa. Entendeu? Tô pegando agora, se você quer alguma coisa do tipo assim, o aquecimento global está gerando um problema de que amanhã as ilhas não sei o que vão desaparecer do mapa.
monte de vata ali, entendeu? Para fazer com que as crianças andando no barquinho gerem eletricidade para ficar jogando água fora. Entende qual é o princípio? É entender muito bem a capacidade de diagnóstico do Ayurveda de finalidades e de ferramentas. Nesse ponto, um vata pode ser um CEO se ele tiver uma equipe muito pita e muito kapha. Se você tiver um CEO dentro de uma equipe, de uma empresa de comunicação, de marketing, dessas coisas, um CEO vata vai ser fantástico, porque ele vai estar pegando os trends ali, antes das pessoas saberem que elas precisam do iPhone 59, ela já está vendo que, cara, agora o que as pessoas precisam não é mais de comunicação, elas precisam de humanidade. Aí o cara já está pensando no como vai ter um holograma na tua frente. A partir de agora a comunicação, nessa história de você falar com as pessoas ou ver telinha, já não responde mais o que as pessoas estão precisando, sentindo. Mas ele vai querer balancear com pitas e kafas também, por ser... O meu professor, ele fala uma coisa assim: se você é inteligente, esperto e conhece o Ayurveda, aí você faz qualquer outra coisa, certo? Então, assim, não existe um cara vata, assim, no abstrato ou qualquer coisa assim. O conhecimento do Ayurveda, ele é uma caixinha de ferramentas para você, em qualquer situação, em absoluto, na tua vida, você poder passar com essas 3 ferramentas. Uma de fenda, uma de Phillips e um martelo. Ok? Acabou. Assim, em termos, aquilo dali tem que ser capaz de resolver todos os seus problemas e não sobrar nenhum. Isso é o que o Ayurveda entende de Vata, Pitta e Kapha. São princípios fisiológicos que explicam todo o funcionamento fisiológico dos sistemas. Aí a parte do funcionamento psicológico, que tem naquela série do Descubra-se também, de Sattva, Rajas e Tamas. Como é que você faz para uma equipe que é perfeita em termos de Vata, Pitta e Kapha, ela esteja mais sática, mais rajásica ou tamásica? A equipe mais equilibrada dos mundos, se em termos de Vata, Pitta e Kapha, se estiver no estado tamásico, vai estar letárgica, vai estar não sei o que e tal. Se estiver rajásica, vai estar ultra competitiva, não vai estar colaborativa, cada um vai estar querendo chamar mais atenção para si do que para o trabalho em equipe. Se estiver no estado sático, e aí eu vou fazer assim, uma consideração importante. Talvez seja melhor uma equipe desequilibrada em termos de Vata, Pitta e Kapha no estado sático do que uma equipe equilibrada em termos de Vata, Pitta e Kapha num estado rajásico, entende? Que é a questão da... Quais são os fatores que levam um trabalho de equipe a funcionar? Cooperatividade, confiança, trabalho em equipe, essas coisas todas, em qualquer lugar, certo? Isso dentro do Ayurveda Yoga a gente está chamando mais de Sattva. Então, uma perna é a perna do Ayurveda de falar, pô, não dá para exigir de uma laranja ser pera, beleza. Mas se a laranja está doce ou não, se ela está boa para fazer um suco de laranja ou se ela está boa para fazer um doce de laranja, aí já é uma outra questão, certo? Então, a questão é assim, entender que não dá para exigir de uma pessoa mais kapha uma postura super pita. Você pode até atuar, mas aquilo vai estar gerando um estresse fisiológico e vice-versa, de um pita necessitar um kapha, qualquer coisa nesse sentido, tá? Aprender a saber dosar as massinhas Vata, Pitta e Kapha com o tipo de natureza do empreendimento que é, certo? E aí, naquela série de imagens do Descubra-se, eu dou bastante exemplo específico disso. E, mais do que isso, saber ajudar a que a mente dessas pessoas esteja num estado mais sático através de aula de música, yoga, esporte antes de chegar ou de sair no trabalho, meditação, dinâmicas de as pessoas conversarem entre si quais são os problemas da equipe, etc. e tal. Coisas que deixam as mentes das pessoas num estado mais harmonioso. Ok? Então, em termos de RH Ayurveda, vai ser, eu acho que esse é o título do vídeo, vai ficar legal. A gente tem esses 2 aspectos. Saber identificar as vocações no olhômetro, assim, eu olho para você, pá. Saber esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento diferente só de fisionomia, tem esse papel muito mais rico de psicologia, etc., fisiologia, que é o conhecimento do Ayurveda, e também está no estado sático, rajásico ou tamásico, que é o conhecimento mais do yoga. Com isso, o cara do RH se torna o cara mais poderoso da empresa. Pronto, acabou o vídeo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!